médicos. É isso que vai mudar o futuro da medicina. Olá pessoal, tudo bem? Mais um DeusaCast no ar. Hoje com convidados especiais aqui, Marcelo Greco, cofundador da The Green Hub. É um prazer receber você aqui mais uma vez, meu amigo. É todo meu. E também Fernanda Zago, cofundadora e CEO da WePayments, processadora de pagamentos. É um prazer receber vocês dois aqui para a gente fazer um bate-papo sobre esse mercado da cannabis. A gente pode dizer que existem vários mercados se formando, né? Mas é importante a gente ter uma linguagem e um foco para a gente poder trabalhar o desenvolvimento desse setor, que é o que mais cresce em todo mundo. Inclusive, agora a previsão, segundo a KiaMind, para 2025, é que esse mercado fature R$1 bilhão. É um prazer receber vocês aqui para esse bate-papo. Temos muita coisa para conversar. Animados para essa conversa? Muito. Muito animada. Obrigada, Leandro. Um prazer estar aqui. Maravilha. Só para a gente contextualizar, então, vocês fiquem à vontade agora para quem quiser começar falando. Vamos começar pela Fernanda Zago aqui, que é a primeira vez dela aqui no DeusaCast. Para quem não conhece ainda, o que é esse mercado da cannabis? O que ele reserva até para novos entrantes, né, em termos de oportunidades? Perfeito, Leandro. Acho que vale contextualizar um pouco, né, que eu sou fundadora da empresa, então somos uma empresa processadora de pagamentos, como você falou, uma instituição de pagamentos autorizada e fazemos pagamentos cross-border também, né, que são os pagamentos que passam de fronteiras, então fora do Brasil, para dentro do Brasil e vice-versa. Então o meu entendimento do segmento está muito relacionado às necessidades de pagamentos, né, dos novos entrantes, daquelas empresas que já estão mais antigas aqui. Agora, para o setor de pagamentos, ele é um segmento incrível, né? A gente está falando, como você acabou de falar, 1 bilhão de volume financeiro para 2025, 2026 já se fala 40% de crescimento para 1 bilhão e 500, 1 bilhão e 600. E nós que trabalhamos com pagamento recorrente, é um segmento simplesmente incrível, né? Porque você só escala, você só cresce, você não cresce nem de forma linear, você cresce de forma exponencial. Então, para nós, é um segmento muito interessante para estar envolvida. E você, Marcelão, qual que é o seu overview aí do mercado da cannabis? Bom, eu vou fazer 10 anos de mercado, né? Então eu vi do comecinho, né? Então a gente vê esse crescimento, né, em cifras e também vê o número de médicos, né, o número de empresas que estão operando nesse mercado chega a ser surreal, né? Quando a gente via que era só a batalha de algumas mães ali há 10 anos atrás e onde a gente chegou, né? Por causa delas, inclusive, né? Então na verdade, a gente só, né, tende a crescer cada vez mais e ter outras oportunidades. E está falando medicinal, a gente está falando dessa cifra, a gente está falando do medicinal, a gente nem está falando de outros segmentos que estão surgindo com potencial para cannabis também, né? Então, é muito bom estar fazendo parte desse mercado desde o início e ver como ele cresceu e tudo que ele tem para crescer ainda nos próximos anos. E esse crescimento, ele é exponencial e mostra que o mercado está se desenvolvendo e é importante ter um foco, porque dentro do mercado da cannabis hoje eu observo que existem várias vertentes, né? Mas é importante que o setor ele se comunique, ele consiga ter uma eficiência nessa comunicação para que todos os atores desse mercado, que é bastante ramificado, a gente vai conversar bastante sobre isso, tem soluções de pagamento, tem o agronegócio crescendo bastante, tem o cânhamo como tecido, como nutrição animal, como proteína para alimento humano. Enfim, é um mercado que ele tem várias ramificações, tem os produtos à base de canabidiol para o tratamento de diversas doenças, o THC, THCV, enfim, é um mercado que ele tem uma ramificação muito grande, mas um eixo central da nossa conversa aqui vai ser a importância desse mercado ter uma comunicação integrada para que os setores, né, ou todos os atores desse setor possam ter um entendimento para que o mercado possa caminhar na mesma direção. E por falar em caminhar na mesma direção, eu queria já anunciar aqui para você que em 2026 tem a Medical Cannabis Fair, a feira de cannabis que vai envolver vários setores da cannabis, vários atores, vários players, e eu até me confundi um pouquinho aqui, porque é o seguinte, pessoal, vai ter uma mudança que vocês
eu tô até preparando aqui vocês, porque vai ter uma mudança, vocês não sabem ainda, tá? Mas vai ter uma mudança gigantesca, porque eu estava falando aqui com a informação nova que eu tenho, só que na verdade eu ainda não posso soltar essa informação nova, mas vocês que acompanham a gente vai ver uma virada que eu digo que vai ser histórica dentro da Medical Cannabis Fair. Muita mudança, pessoal, mas enfim, até que eu possa vir a divulgar essas novidades para 2026, eu vou seguir então dizendo aqui para vocês que tem Medical Cannabis Fair dias 28, 29 e 30 de maio de 2026, um evento para networking, para você receber novos clientes, poder se conectar com o mercado. Você que é empresa que produz óleo, você vai poder se conectar com médicos prescritores, veterinários. Você que tem soluções para o agronegócio, você vai poder se conectar com pesquisadores. Você que é da área de sementes, você que é da área de maquinário, você vai ter um espaço amplo e eficiente para você poder divulgar o seu serviço, as suas soluções e as suas tendências de tecnologia para esse mercado da cannabis. Então, não posso soltar ainda, a princípio, anote na sua agenda 28, 29 e 30 de maio de 2026, Medical Cannabis Fair com grandes mudanças, hein? Com grandes mudanças. Em paralelo à Medical Cannabis Fair, tem o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, que vai acontecer em paralelo. Você já pode entrar e comprar o seu ingresso com desconto. 2026 também é uma edição especial que a gente está preparando. Esse evento aí que também conecta ciência, pesquisadores, médicos prescritores, veterinários, dentistas, enfim, agentes de negócios. Vocês dois já palestraram, né? O que vocês acharam aí do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal esse ano? Eu achei que foi incrível, né? O congresso, para mim, ele é um evento para formação de opinião. Você ouve pessoas, players de todo o ecossistema, né? Então, a gente estava de pagamento, então tem produtor, tem empresas de software, tem plataformas, tem os distribuidores, Então, você ouve todos os lados e como que esses players estão vendo o desenvolvimento do mercado e estão compartilhando quais são as dificuldades que eles têm ali, né? Se falou muito também de regulamentação, que é o tema quente do momento. Eu acho que a gente tá todo mundo esperando o que vai acontecer esse ano, como que ela vem, né? Se ela vai ser, o quão benéfica que ela vai ser para o momento que a gente está vivendo agora. Então, ele é um evento imperdível, na minha opinião. E você, Marcelão? Pô, sabe que eu sempre falo isso, até quando eu viajo, né? O Brasil está muito à frente de vários países europeus em termos de eventos, principalmente medicinais, né? Ele não fica devendo para nenhum, assim. A não ser que você fale de uma MJBiz hoje, que é o maior evento nos Estados Unidos, nossos eventos estão de parabéns, assim. E esse ano foi muito interessante para mim, que eu mediei, né, um painel, então foi eu mudei um pouco de lado, foi super interessante. Então, bom, vamos sempre, né, sempre esperando para não ver a hora de chegar, porque é o momento que a gente encontra os amigos, né? A gente consegue realmente saber das novidades, compartilhar as novidades. Então, pô, sempre um prazer estar lá. Bom, e por falar em evento de alto nível, como você mencionou, Marcelão, a gente sabe que agora em novembro, né? Esses dois eventos acontecem em 2026, mas em 2025 ainda tem o Cannabis Connection, dia 6 de novembro, aqui no Itaim Bibi, Avenida Juscelino Kubitschek, 16.600, é um anfiteatro muito legal, onde a gente já realizou a edição do ano passado, que é esse evento aqui. Se você puder abrir esse vídeo aqui, Biel, ou colocar na tela toda, só essa página do Cannabis Connection, talvez nem precisa abrir o vídeo, não sei se você consegue, mas é um evento onde a gente pode conectar todo o setor, dar essa oportunidade para que os players possam conversar, bater um papo. Você esteve lá, né, também? Acabei de aparecer no vídeo. Acabou de aparecer no vídeo, aí não vi ainda. Sim, estive lá. E esse evento a gente faz o lançamento do e-book da Sechá, que é o Guia Sechá da Cannabis. Vai ter mais uma edição, a 5ª edição agora do Guia Sechá da Cannabis. A gente faz o lançamento do e-book nesse evento, que também a gente debate os principais assuntos aí da cannabis. Esse ano a gente está na iminência aí de regulamentação do cultivo de cannabis, previsto para o dia 30 de setembro, e também tem a revisão da RDC 327, que recebeu mais de 1.500 contribuições, e a previsão é de que essa nova resolução ou a atualização da RDC 327
saia até dezembro de 2025. Além disso, também a gente tem uma expectativa muito grande em relação à atualização da RDC 660, que a Anvisa, em algum momento esse ano, colocou em pauta, chegou a discutir algumas coisas, aí depois acabou não avançando com essa discussão por questão de votos ali da mesa diretora da Anvisa, que também esse ano já está sendo aí sabatinado pelo Senado, já teve uma primeira comissão que aprovou os nomes indicados pela Anvisa, que inclusive você pode olhar no episódio anterior aqui do DeusaCast, que a gente abordou esse assunto de novos diretores que foram indicados para assumir seus postos ali na Anvisa. Então tem uma expectativa muito grande de que esses diretores eles assumam nos próximos meses, que aí a gente vai conseguir avançar com algumas pautas, e a grande expectativa também é conseguir a aprovação e a votação da revisão da RDC 660, que é o que define aí critérios para importação de medicamentos por pessoa física. Também vai ser um assunto muito debatido no Cannabis Connection. Então, eu acho que você que está assistindo a gente agora pode garantir a sua vaga. Volta para a gente lá no site, Biel, fazendo o favor. Você pode, então, acessar ali cannabisconnection.com.br e aí você pode garantir aí a sua vaga nesse evento que vai conectar os principais líderes desse setor em um ambiente otimista, um anfiteatro bem aconchegante e uma conversa muito proveitosa sobre a evolução da cannabis e do cânhamo industrial aqui no Brasil. Dados os recados, pessoal, vamos para o nosso bate-papo, então. Marcelão, diz para a gente o seguinte, então, sobre esse mercado da cannabis, né? Hoje, assim, você entende que esse mercado ele tem uma conversa que caminha em um único sentido, ou ainda a gente vê um setor ainda um pouco dividido, uma informação um pouco ramificada em termos de objetivo, para onde esse mercado ele deve chegar? Eu acho que ele está ainda... A gente está começando a entrar numa fase que a gente vai precisar começar a focar, né? Então, a gente falou um número agora, né? R$1 bilhão no medicinal, então está na hora de muita coisa para a gente fazer nesse mercado, né? Então tem muitos players, você já tem que, né, um caminho, né, por um lado indo para o lado farma, você ainda tem a 660, você tem muita coisa ainda para poder mexer e melhorar nesse segmento, né? Mas você tem outras áreas, né? Então a gente acaba vendo nos eventos, até o ano passado, que a gente acabava misturando muito também os assuntos, né? Então, no mesmo evento que a gente está falando do medicinal, a gente está falando de têxtil, a gente está falando do uso adulto, a gente está falando do alimento, a gente está falando do cosmético. E acho que está na hora de a gente começar realmente dar foco para a gente conseguir fazer cada segmento ter a sua própria demanda, né? Cada um tem uma dor, cada um tem uma cadeia produtiva, cada um tem os seus players específicos, né? E até pouco tempo atrás a gente estava misturando tudo muito no mesmo balaio, né? Acho que é normal para um mercado de início, né? Que começa no medicinal, né? Que começa no medicinal, o Brasil, claro. Ou não também, né? Começa no têxtil, talvez, né? Que de repente, por algum momento ali na história, o cânhamo, a linha do cânhamo foi substituída pelo nylon, né? Mas assim, ele recomeça talvez pelo medicinal, né? Mas é um mercado milenar, uma possibilidade milenar da planta. Eu tô falando assim, que ele começa aqui no Brasil, quando a gente tá falando há 10 anos atrás, ele começa pelo medicinal. Mas quando a gente fala também de 10, 12 mil anos atrás, ele já constava numa farmacopeia chinesa também, né? Então ele já vem de muitos e muitos anos. Então ele foi, na verdade, ele foi tirado de nós há 80 anos, né? Então a gente está querendo também, depois ficou 80 anos proibido e agora em 5, 10 a gente está querendo resolver uma coisa que não vai resolver em 5, 10 também. Isso é um mercado para... Né, a gente vai ter muito tempo ainda para... Daqui 20 anos a gente vai estar falando de tudo que a gente construiu agora, né? A gente não vai conseguir resolver tudo agora. Mas é o momento agora de a gente olhar com mais carinho para, na verdade, lapidar o mercado, né? Eu estava até comentando, né? Agora a gente batendo papo... antes da gente começar aqui, o quanto a gente precisava ter coragem para entrar no início desse mercado. Então era assim, era um mercado há 10 anos atrás, você tinha que ter muita coragem para entrar, né? Eu, para colocar o meu LinkedIn, que eu trabalhava com cannabis, eu demorei meses para ter essa coragem. Hoje não, né? Hoje a gente já faz isso uma profissão, né? A gente já evoluiu bastante, né? Com esse mercado. Então tem muita coisa que... Então fez parte do mercado a gente fazer
falar de tudo, falar de todos os segmentos, abordar todas as estratégias, e agora a gente precisa começar a ver onde estão as dores desse mercado para ele ficar cada vez mais profissional, né? E eu acho que a versatilidade da cannabis, ela falou um pouco mais alto, né? Porque a gente fala propriamente dito assim de um mercado puramente medicinal, que foi nesse recomeço da cannabis aqui no Brasil, né, da cannabis medicinal. Sim. Mas eu acho que a planta ela é tão versátil que não deu para ficar só no medicinal, né? Então acho que o próprio mercado também entendeu essa possibilidade, porque assim, não tem como você falar, no meu ponto de vista, da cannabis em termos medicinal e abrir mão de toda a biomassa que ela tem após o uso da extração do CBD, do THC, enfim, dos canabinoides. Mas, assim, o que fazer com toda a biomassa, né? Então, acho que o mercado ele recomeça com essa questão da cannabis medicinal, mas a diversidade da planta, o quanto ela é capaz de trazer soluções para o nosso mundo, acabou falando mais alto, e a gente vê o mercado agora, como você falou, várias ramificações, várias vertentes surgindo aí como possibilidades da planta, né? Não, sem dúvida. Quando a gente fala da biomassa, a gente pensa também que é fácil. A gente está falando muito do medicinal do Brasil, porque foi assim que começou. Cada país, cada lugar começa de um jeito, né? Nos Estados Unidos ele começou como medicinal também, depois que ele evoluiu para o uso adulto, né? E acabou evoluindo, né? Depois começou a entrar para o lado do CBD, mas também não com foco muito medicinal. Mas no Brasil a gente já começou tratando epilepsia, foi uma coisa já que a gente já começou com algo muito sério, que aí a Anvisa se envolveu e a gente subiu a régua, e ainda bem que hoje a gente está com a régua super elevada, a gente é super respeitado mundialmente, né? Não é fácil a gente ter 100 médicos prescritores e agora a gente está com quase 50 mil médicos que pelo menos prescreveram uma vez Sim. na vida, né? Então isso aconteceu aqui no Brasil e foi muito bom que a gente... Mas o que você disse, então, mas você tem... A planta ela é muito versátil, você tem várias genéticas dessa planta. Então é tudo, né? Cannabis sativa L, mas que quebra em várias genéticas, e aí você vai... Essas genéticas vão se quebrando em diferentes caminhos que você começa a criar mercados, né? Você começa a desenvolver alguns mercados. Então, mas não é simples assim, né? Não é porque a planta, elas não são todas iguais. Então, não é porque você foi e cultivou para o medicinal e você tem uma biomassa desse medicinal que você vai transformar essa mesma cepa em tecido. Não, você tem que criar uma outra genética para trabalhar com tecido. Se for para alimento, é uma outra genética, né? Então, a gente pensa muito que, né, com a mesma planta a gente acaba fazendo. Claro que em diferentes segmentos a gente pode dar um aproveitamento melhor, dependendo do tipo de extração, enfim, é muito, muito... Mas a gente precisa, quando a gente começa a falar em cultivo, a gente tem que entender que tudo começa numa criação de uma genética, né? Do melhoramento genético para aquele determinado... Vamos falar de fibra, por exemplo. Não adianta você pegar uma planta lá da Colômbia que foi para biomassa, que foi para o medicinal, e achar que você vai aproveitar aquela mesma planta para fibra, que não vai. Para fibra você precisa ter uma cepa específica, que são hastes fininhas, de 4 metros de altura, então um melhoramento específico para aquilo, para que você consiga tirar a fibra, e aí você consiga também fazer o hempcrete, enfim. Então, parece simples na ponta, mas quando a gente começa a falar como a gente conecta, né, esse seed, essa semente até a venda, ela é um pouco mais complicada, e como você desenvolve esses mercados, né? E quais são os negócios que você consegue criar a partir disso, né? Eu acho que esse é o detalhe. Eu que estou entrando aqui no segmento, eu estou um pouco mais de um ano conhecendo o segmento, e vocês falam, puxa, a gente já está olhando para outros negócios, para outros mercados. O que eu vejo ainda é que ainda há muito para se desenvolver em negócios para cannabis medicinal, né? Então, quando a gente vê a quantidade, a gente conversava sobre isso antes, a quantidade de empresas que existem no Brasil, você comentou o número, 600 empresas, né, que estão comercializando cannabis medicinal. Quando eu vejo quais são as empresas que poderiam ter sinergia com o meu negócio, a gente está falando de 250. Então, ainda tem um universo tão grande a ponto de essas empresas que já sabem o que elas fazem,
que já tem um produto, que tem aceitação e tem demanda no mercado, ainda tem um longo espaço para poderem se profissionalizar. Sim. É óbvio que eu não generalizo aqui, porque eu também tenho clientes na base e conheço outras empresas que já são super profissionalizadas. Eu acho que um pouco diferente é aqueles que começam como um negócio, daqueles que começam como uma vontade, que você falou, das mães que quiseram revolucionar o mercado para ajudar os seus filhos que estavam tendo ataques epiléticos, né? Exato. Então, ao meu ver, ainda tem um espaço de profissionalização desses que já têm demanda e já têm produto sendo produzido e etc. Né? Já tem um caminho de produção, de distribuição, de importação e etc. Exato. Agora, ao meu ver, quando sair efetivamente a regulamentação, que a gente vai começar a ver, puxa, eu vou ter mercado para uma produção têxtil, eu vou ter mercado para bebidas, eu vou ter mercado para etc. Então, acho que, obviamente, o empreendedor, a gente sabe, porque a gente é empreendedor, a gente nasce de uma vontade de fazer algo diferente, de fazer algo melhor. Exato. Né? Então, esses empreendedores que virão trabalhando nos outros segmentos da cannabis, com certeza vão ter ideias mirabolantes. É como que eu crio demanda para isso. Perfeito. A criação de demanda já é complicada para as 600 empresas que a gente está falando aqui no Brasil de cannabis medicinal. Então, como que eu vou fazer com que 600 empresas tenham sucesso? Estão competindo pelo mesmo público, estão competindo talvez pela criação de uma rede de médicos para que possam fechar esse ecossistema todo. Perfeito. Como que eu vou caminhar? Então, eu acho que tem muito espaço ali em todos os setores. Ô, Fer, eu quero continuar nesse assunto, mas antes disso eu quero perguntar para você, o Marcelo comentou como é que foi a entrada dele nesse mercado, né? E para você também foi uma descoberta, teve receio no começo. Eu posso dizer por mim, assim, eu estou há 3 anos aí praticamente mergulhado, né, na informação científica sobre cannabis medicinal, e eu venho do jornalismo diário, não era um jornalista que tinha conhecimento amplo sobre a planta. Talvez o meu conhecimento era muito baseado ainda nesse preconceito social em relação à cannabis, a vê-la ainda como puramente uma substância entorpecente, entendeu? Sem entender todo o contexto que envolve a cannabis. E para você, como é que foi entrar nesse mercado? Bom, a empresa, a gente sempre foi uma empresa de processamento de pagamentos com foco em soluções específicas, né? Então, eu sempre falo, não existe segmento que você não pode entrar. Não existe segmento que você não possa processar pagamentos. Depende do estudo que você faz sobre o segmento e como que você faz. Quais são, qual a análise de risco e quais são os setups de segurança que você tem para que você faça com que aquele negócio rode de forma correta e dentro da lei. Então, para nós sempre foi essa a nossa abordagem. A gente sempre entendeu os segmentos mais difíceis e sempre conseguiu colocar os segmentos de pé, não só eles, né? Porque eu também faço processamento de pagamentos para comércio eletrônico, para tiqueteria, para delivery, etc. Os segmentos mais complicados a gente entende e cria uma infraestrutura para que ele fique de pé, né? Então, em primeiro lugar, muito ao contrário do ter preconceito, tinha uma vontade, porque esse segmento, lá atrás, né, pensando sobre negócio, eu queria um segmento novo, que fosse um segmento mais inicial, numa fase mais inicial, para que a gente pudesse casar as soluções que a gente estava criando e criar soluções específicas para ele, para ajudar esse segmento a crescer. E quando a gente se deparou com o segmento de cannabis medicinal, que a gente começou a entender por onde ele nasceu, que ele nasceu da vontade das famílias, nasceu da vontade das pessoas, né? As pessoas que eu converso, clientes, a grande maioria, puxa, eu tinha uma avó, tinha um filho, eu tinha um tio, eu mesma. Então, ele nasce de uma vontade pessoal de realmente fazer com que outras pessoas possam entender o quanto a cannabis medicinal ela é benéfica. Como ela pode ajudar a tratamentos de comorbidades que os remédios padrão não podem. Então, para mim, para nós, na empresa, é muito legal. Que bacana. Porque é um segmento que você consegue ajudar, que ajuda as outras pessoas, né? A gente tem uma frase lá que é cada pagamento importa. A gente nasceu a empresa com cada pagamento importa. E o que é um segmento onde cada pagamento importa realmente é uma pessoa que está comprando um medicamento, é uma pessoa que precisa receber esse produto. Ou seja, eu não posso falhar esse pagamento. Perfeito. Eu preciso garantir que essa pessoa tenha o pagamento dela aprovado o mais rápido possível, que essa empresa receba os recursos lá fora, pague os seus fornecedores e que todo
fluxo financeiro continue gerando para que mais pessoas possam ter acesso ao cannabis medicinal. Bom, uma das ideias do DeusaCast é inspirar novos negócios e principalmente levar informação sobre o mercado da cannabis para quem está assistindo a gente agora. Quando você fez toda uma análise de viabilidade de mercado, quais foram os principais pontos positivos que você encontrou dentro do mercado da cannabis para chegar à conclusão e decidir, vamos entrar nesse mercado porque tem esses 3 pontos positivos, por exemplo. Você consegue mapear para nós, nessa viabilidade de mercado, o que você identificou de oportunidade? Então, em primeiro lugar, a gente viu que era um segmento crescente, né? Ele está crescendo rapidamente. Então, a gente está falando do crescimento do ano passado para esse, eu acho que de 30%, desse ano para o ano que vem, talvez 40%. Então, um segmento que cresce muito rápido. Depois, ele tinha dores específicas que eu consigo resolver tecnologicamente com o pagamento, né? Então, eu não vou só processar o pagamento, eu vou colocar camadas de tecnologia, de serviço e de produto que vão ajudar o dia a dia dessas empresas. E depois, para uma empresa de processamento de pagamentos que nós trabalhamos com pagamento recorrente, é incrível. Então, a gente está falando de 2026, a gente chegar a 900 mil pacientes. São 900 mil pagamentos que você terá praticamente por mês, porque esses pagamentos, eles são recorrentes. Então, hoje eu compro, talvez daqui a 2, 3 meses eu preciso renovar minha receita, eu preciso comprar de novos produtos. Então, para um setor de pagamentos, é incrível você poder oferecer pagamentos recorrentes, oferecer soluções específicas para que aquela empresa ela possa parar de se preocupar com a gestão de pagamentos e se preocupar com o crescimento do negócio dela. Perfeitamente. E você também é paciente de cannabis ou não? Também sou. Você usa o que pode contar pra gente? Posso contar. Eu fazia uso de ansiolítico normal, ansiolítico, né, um medicamento controlado normal, e eu passei a usar o THCV. E eu senti que teve uma mudança significativa. Faz semanas que eu não uso o ansiolítico e eu estou me sentindo super bem. Acho que ele me ajudou não só no controle da ansiedade, ele me ajudou no sono, ele me ajudou em compulsão de fumo. Então, para mim, está sendo incrível. Isso que é o fantástico do mercado da cannabis, né? Você poder levar também qualidade de vida, né? Promover saúde para as pessoas, e o objetivo do DeusaCast, não só do DeusaCast, mas também do Portal Sechá, que é levar para você esse tipo de informação. Marcelão, a gente estava conversando aqui agora, então, sobre que o mercado da cannabis, o medicinal, o segmento medicinal, talvez seja aí hoje o maior mercado da cannabis no Brasil. Sim. Mas, pensando em futuro e num futuro não tão distante assim, qual segmento pode ocupar a segunda colocação? Eu tenho uma sugestão que talvez seja a construção civil. Até uma matéria que a gente fez agora, Biel, se você puder, não sei se você já colocou na tela cheia pra gente, o Hempcrate, né, que é o que mais, o que é e quais são os benefícios para a construção civil. Essa matéria está no Portal Sechá. Isolamento térmico, isolamento acústico e sustentabilidade. Eu arrisco dizer aqui, Marcelão, talvez o Hempcrate seja aí talvez o segundo maior segmento da cannabis no Brasil, pensando num curto prazo, pensando em legislação, pensando em plantio aqui no Brasil, pensando nesse cenário já regulamentado e com plantio também regulamentado. Talvez o Hempcrate seja aí, na construção civil, podemos pensar num segundo maior mercado da cannabis no Brasil ou não? Fique à vontade para discordar de mim, tá? Não, eu gosto. Eu gosto muito. Eu já escrevi muito sobre, né? Escrevi alguns artigos sobre, eu acompanho faz muito tempo. Tive na Europa agora. A Europa está muito evoluída com Hempcrate. Eu acho que tem muito potencial. Mas eu não sei, vai depender muito de como... Assim, você precisa ter os corajosos de início, né? Ela falou muito sobre geração de demanda, né? A gente fala muito sobre o cultivo, mas o cultivo ele só faz sentido, principalmente para quem vai cultivar, a partir do momento que tem uma demanda de mercado, né? Senão ele não faz sentido. A gente fica debatendo algo que alguém vai começar a plantar para vender para quem, né? Então, a gente tem que... Só que eu acho assim, se for para falar para algo para apostar, eu apostaria no Hempcrate, porque ele é uma genética mais fácil, né? Você não precisa ter o solo limpo, pelo contrário, ele vai limpar o solo, ele vai ajudar, ele vai captar CO2, então ele é sustentável desde o cultivo. O melhoramento genético dele não é tão complicado como se você for fazer um melhoramento genético para um alimento, ou para um medicamento, ou para um cosmético, enfim.
O problema é que a gente tem assim, uma coisa, a gente tem a portaria 344 da Anvisa aqui, né? Por que a gente está debatendo o cultivo com a Anvisa? Exatamente por causa disso, porque a gente tem essa portaria. E nessa portaria tudo que é cannabis sativa L, que inclusive, né, é a mesma, né, que vai ser para o hempcrete, está lá. Então você não tem uma regulamentação ainda, que eu acho um absurdo, né? Por que você não pode cultivar algo para ser uma fibra e tão sustentável? Então a gente tem que continuar nessa batalha. Eu acho que esse movimento que a gente vai fazer de cultivo pro medicinal agora vai abrir as portas para outros tipos de cultivo. Não vai ter como segurar. Como que você cultiva para uma coisa e não consegue... Então você vai criar outra. você vai criar as jurisprudências aí, enfim, na hora de fazer os documentos, você falar, pô, se essa passou, essa aqui vai passar também. Então é um mercado que eu apostaria, sim. É um mercado que, pô, dá para você fazer economia circular, dá para você ajudar comunidades, né? Então você conseguir fazer casas populares, escolas, dá para começar você, né, trabalhar de várias formas, né? Dá para você começar a inserir, né? Quem vai ser a primeira construtora grande que vai investir numa tecnologia, fazer uma inovação aberta dentro da empresa para a gente começar a fazer os primeiros, né? Hoje você não precisa... E aí a gente fala sobre o cultivo, mas precisa cultivar para a gente começar? Não. Hoje a gente tem a França, né? A França quietinha lá, ninguém fala muito sobre a França, mas a França já fabrica matéria-prima para hempcrete, fabrica o cal, fabrica o hurd, que é o miolo da fibra, já traz todo picadinho, já tem os fardos prontinhos que a gente pode colocar em containers. Não daria para a gente importar o bloco de cânhamo para cá, mas dá para a gente importar a matéria-prima. Então, por que a gente não começa a pensar também? Obviamente que a gente precisa começar a falar sobre o cultivo agora, porque você precisa de anos para fazer esse melhoramento genético. Mas a gente precisava começar a abrir o mercado através da importação, que nem a gente está fazendo com o CBD, mas para outras coisas. Vamos importar óleo de semente de cânhamo para cosméticos. Pô, vamos começar o mercado de cosméticos. Vamos importar fibra, vamos importar o cal, vamos começar a fazer algumas construções, gerar essa demanda, gerar o desejo das pessoas terem construções, produtos à base de cannabis, e aí a gente avança para começar a debater o cultivo de novo. Ou seja, já daria para investir nesse segmento antes mesmo da regulamentação do cultivo, que seria importando Total. Matéria-prima da exatamente. França. Mas não encareceria muito? Não, tudo que começa cara, né? Ele é um mercado top-down, né? Então ele vai acabar sendo um pouco caro, mas a gente precisa ter um início, e conforme a gente vai gerando a demanda, e essa demanda vai fazendo com que os preços caiam, né? Então a gente precisa ter bastante gente comprando. Isso aconteceu muito no medicinal. A gente já vê que os preços do medicinal já caíram bastante já do que era há 10 anos atrás. Né? Por causa da demanda, por causa da teve concorrência. 2 grandes empresas que anunciaram uma redução esse ano, se não me engano, de 40% aí no preço de prateleira do produto nas farmácias. Né? Está começando a acontecer, né? Você já tem... Agora a gente já começa a falar... Até o ano passado eu falava, não existe concorrência. Agora sim, já existe uma concorrência de mercado se iniciando. Você tem 2 RDCs que trabalham paralelo no mercado. Né? Você tem uma 327 que está crescendo bastante também. Então isso vai... E por que a gente está discutindo o cultivo agora? Porque existe uma demanda. Então existe uma demanda para as pessoas começarem a cultivar. Agora não existe demanda para nada que não seja o medicinal por enquanto. Então se a gente quiser começar a trabalhar qualquer mercado, a gente precisa começar importando matéria-prima, treinando, né, focando em desenvolver esse mercado, entendendo esse mercado, estudando esse mercado, aprofundando cada um. Pô, eu quero trabalhar com hempcrete, eu não vou ficar trabalhando hempcrete e medicinal. Eu vou me aprofundar no hempcrete, eu vou me aprofundar no alimento, eu vou me aprofundar no cosmético, e aí no têxtil, né? O têxtil também. Hoje você consegue, né? Hoje a gente tem um mercado do têxtil aqui, como? Importando tecido, que a gente já consegue, né? Importar tecido para cá. Você apostaria no têxtil como o terceiro maior mercado da cannabis no Brasil? Ou não? Existem, né? Hoje você tem o medicinal, a gente não tem um mercado de uso adulto, mas a gente tem um mercado já de autocultivo, por exemplo, que gera muitos empregos. Você tem aí iluminação, você tem fertilizantes, adubos, você tem um mercado que já de HCs, né? As pessoas, né, cultivando através de HC, cultivando legalmente, que não deixa de ser um mercado
de uso adulto já, que eu acho que é um mercado que já está... A gente fala pouco sobre ele, mas é um mercado em crescimento também. O têxtil também tem alguns players assim, nada comparado ainda com o medicinal, mas eu acho que assim, se for pensar o terceiro mercado, exatamente, você vai, né, acho que o medicinal, o de autocultivo, e aí o têxtil, que você já tem algumas marcas fazendo, e aí depois todo o resto que precisa ainda crescer. Não, você falou rapidinho, só um complemento aqui, foi rapidinho, é que você falou sobre o mercado de autocultivo, né? E eu acho que faz muito sentido o que ele está dizendo, porque é o seguinte, a gente tem um episódio aqui, que é o episódio de maior audiência do DeusaCast, que fala especificamente sobre autocultivo. Aí entre os convidados, que estava o Danilo aqui, e também o... Oh, meu Deus do céu, preciso lembrar o nome dele aqui, senão preciso lembrá-lo agora, de Ribeirão Preto. Vou lembrar aqui o nome dele aqui, meu Deus do céu, como que ele chama? Borsato de Ribeirão Preto também, ele esteve aqui presente aqui no DeusaCast, eles fizeram até uma brincadeira, que o autocultivador, ele fica meio que em silêncio. Para você ter uma ideia, olha só, o episódio de maior audiência, que fala sobre autocultivo, e dificilmente você consegue conhecer, assim, que dificilmente um autocultivador se autopromove, porque em termos de regulamentação ainda existe uma certa dificuldade de entendimento. Exato. Então o autocultivador ele está ali, né? No low profile e tal, mas é um mercado muito grande. É enorme, prova né? disso é que a maior audiência do DeusaCast é falando nesse sobre autocultivo. Né? Só que você não encontra autocultivadores por aí, mas eles existem, né? E estão espalhados e crescem cada vez num número maior. Então, acho que faz muito sentido isso, porque a gente não conhece os autocultivadores, eles não aparecem, mas eles existem e estão aí, né? Exato, é um mercado enorme. Eu não sei dizer o tamanho, assim, mas ele é um mercado muito grande já, né? Você já tem diversas empresas, você já tem eventos grandíssimos sobre isso. Então, ele é um mercado e vai continuar crescendo, né? Porque, assim, a gente tem esse lado aqui no Brasil, né? O nosso jurídico ajuda muito, né? Esse lado, a gente tem esse lado. Todo o mercado começou com o lado jurídico, né? Então, obviamente que depois ele vai regulamentando e aí leva um tempo. Mas o autocultivador ainda não tem essa segurança, né? Para se autoproclamar autocultivador, né? Exato. Mas você tem esse mercado em volta, né? Que fornece para os autocultivadores, que é um mercado crescente, né? Um mercado muito grande também. Então a gente tem diversos potenciais, mas de novo, a gente precisa começar a soltar mais a portaria 344, a gente precisa começar a entender o que é um hemp seeds, que é inofensivo, que o óleo faz tanto para alimento como para cosméticos, é muito bom, que um hempcrete ajudaria em muitas áreas. Então a gente tem que começar agora a transformar isso em demanda, né, em negócios, para depois a gente pensar no cultivo, né? Porque o cultivo é isso. Quem vai deixar de plantar alguma outra coisa para plantar cannabis sem ter um mercado de consumo para quem vender? Aconteceu muito nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos foi isso. Ele começou cultivando... Canadá também, Canadá, né? Uruguai também chegou teve num ponto que começou a ter que queimar flores, né? Mofava, estragava. Muita gente perdeu toneladas de matéria porque ficou aquele que eles chamaram de green rush, né? Todo mundo falando, é um mercado, todo mundo, e aí que todo mundo achava que tinha que começar pelo cultivo, e na verdade não, você tinha que começar por produtos finais, né? Mas aí como que você faz? Mas eles precisavam, alguém teve que começar, né? Então nos Estados Unidos foi isso, né? Como eles começaram, eles precisavam gerar a própria matéria-prima para eles, porque não tinha de onde importar. Agora aqui não, agora a gente não precisa disso, a gente tem quem já está cultivando há tempos, a gente pode começar a ficar um tempo importando, fazendo essa cadeia, né, criando essa cadeia produtiva e depois avançando, com certeza, né? O Brasil, há 20 anos atrás, a gente não cultivava soja, hoje nós somos o número 1 do mundo, então nós temos uma Embrapa, né, que ajuda, então o Brasil é muito bom nisso, a gente vai se tornar os melhores, mas a gente precisa começar a gerar mercado antes de chegar nesse ponto. Você tocou num ponto que era o que eu ia falar, a gente precisa de estudo, né? A Embrapa quer um órgão melhor para poder ajudar a gente a potencializar esse segmento. Com certeza, a gente vai começar a fazer trabalho científico de qualidade em cima da cannabis. A gente fala da cannabis medicinal muito, né, para uso humano,
Mas para uso veterinário, para mim, ela é o segundo. Dentro da cannabis medicinal, em primeiro lugar para uso humano, em segundo lugar, a minha aposta é para veterinário. Em terceiro lugar, aí eu acho que a gente pode começar a ver o hempcrete, a gente pode começar a ver o têxtil, etc. Eu acho que vai estar muito relacionado... Por que eu falo dos dois primeiros? Como você falou, já existe fornecedor, já existe o plantador, já existe aquele que cria matéria-prima para esses produtos. Quando a gente fala para onde vem, quais são os outros subsetores que vão se destacar, para mim depende muito de como a regulamentação ela vem. Porque se a regulamentação ela te permite trabalhar com o resíduo, né, da produção do CBD, que vamos dizer que é o mais comum, aí eu começo a ter ideias de negócio, como que eu posso usar isso. Para um hempcrete dar certo, o que eu preciso? Eu preciso, para entrada de mercado, ter alguma pegada. A minha pegada é sustentabilidade, então tem quem vai pagar mais caro porque ele é sustentável, ou a minha pegada é porque ele é mais econômico. Geralmente, tem que ser mais barato, para que comece a pegar e fazer parte, né, de um ecossistema. Eu vou mudar o que eu já tenho testado no mercado, a esponja, a espuma, não sei o que lá, para trocar por um hempcrete. Puxa, é incrível, eu sou super a favor. Mas quanto ele vai custar no final do dia? Então, quando você está construindo uma casa, você está construindo um prédio, você vai fazer a conta. Vale a pena, eu quero ser sustentável e ter o selo de sustentabilidade, ou eu preciso economizar e deixar mais dinheiro no bolso? Então, acho que a gente tem muito para discutir ainda, mas mais uma vez, comparando com outros setores não regulados que regularizaram, a partir do momento que ele é um setor regulado, a gente sabe que ele traz alguns desafios para certos players, porque eles precisam se acomodar de uma maneira, e a regulamentação ela não vai conseguir cobrir todo mundo, ela vai cobrir grande parte daquele setor. Mas uma vez que você tem uma regulamentação, se ela é uma regulamentação bem escrita, que analisou os atores desse ecossistema de forma aprofundada, ela começa a te dar possibilidades de você trabalhar o resíduo, por exemplo. Então, vai ser têxtil, vai ser para concreto, vai ser para onde? Para que a gente não tenha que ter... eu concordo com você, eu posso importar resíduo de outro país e começar a produzir hempcrete. Eu acho que não existe problema nenhum quanto a isso. Como que é essa minha liberação da importação de resíduo de cannabis? Talvez o buraco seja mais embaixo. Tem que ter um pouco de paciência. Mas é aquilo que a gente falava antes da gente começar a conversar aqui no podcast. Geração de demanda, custo, tenho que ter quem compre. Eu tenho que saber quem compra. Ele tem que ser um produto comprável. Senão, que é o que a gente tem na startup, né? Eu tenho que ter o meu product market fit. O meu produto, ele tem que ter o teste de mercado. Alguém tem que comprar. A partir do momento que alguém comprou, eu consigo replicar, eu consigo trazer mais empresas que compram aquilo que eu estou vendendo. Aqui não vai ser diferente. Exato. Rapidinho, só um complemento aqui, Marcelão. Você comentou da Embrapa, né? A gente soltou uma notícia no Sechá por esses dias, que diz o seguinte, o Ministério da Saúde, a manchete, tá? Ministério da Saúde e Anvisa recebem nota técnica que identifica 481 entraves ao desenvolvimento científico da cannabis no Brasil. É uma nota que foi produzida por um grupo de trabalho que tem a Embrapa participando. São 31 instituições acadêmicas de pesquisa brasileira, com 132 pesquisadores que participaram dessa consulta institucional, identificando 481 problemas e entraves que dificultam o desenvolvimento científico na área. Para saber mais, é só acessar o portal Sechá, mas tá aí a importância de empresas como a Embrapa, né, e várias outras instituições que participaram também, instituições acadêmicas e de pesquisa brasileiras que dentro desse grupo de trabalho, entregou ao Ministério da Saúde e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária uma nota técnica com recomendações para fortalecer a pesquisa com a cannabis no Brasil. Acho que as universidades, as instituições têm um papel fundamental no decorrer desse processo para que a gente consiga ter a regulamentação mais ampla, mais abrangente, mais assertiva, para daqui a um tempo também não ter que ficar fazendo ajustes, né? Ajustes serão necessários, mas se começar também de uma forma que não seja a mais ideal, pode trazer muitos problemas, né? Total. Eu não consegui ler ainda, foi recente, né? Recente, Acabou de publicar, né? Eu preciso... Isso, eu queria só complementar, a gente está falando muito sobre a geração de demanda, né? E é isso que a gente tem que resolver, a demanda é super importante. Mas e aí, olha como a gente vai, né? Como essa cadeia produtiva, por isso que a gente fala de nichar e cada um se especializar, né? Para gerar demanda, a gente tem que gerar desejo também, né? Então, por exemplo, por que alguém vai
Você falou do hempcrete, trocar, e tem todo esse trabalho para fazer, mas por que alguém vai deixar de usar um cosmético que já conhece para usar um de cânhamo? Tem que gerar esse desejo. Para gerar desejo, você tem que ter comunidades, você tem que ter pessoas falando, né? Você tem que trabalhar o desejo, o entendimento, né? Antigamente era educação para você entender o que era planta e educação para educar que não era droga. Agora é educar o porquê, né? O porquê que eu vou consumir um alimento de cânhamo, porque é proteico, mas as pessoas têm que saber disso. Então é um trabalho árduo e longo para a gente conectar isso. A gente está vivendo isso no medicinal, né? Quebrar a bolha e ter mais brasileiros usando o próprio medicinal, né? Eu acho que aí nessa comunicação entra o que a gente estava conversando essa semana sobre a importância do setor estar conectado com uma mensagem muito bem desenhada, porque se o setor também está dividido, essa comunicação chega distorcida, né, para o mercado, para as pessoas. Então, eu acho que chega um momento em que o setor deve estar cada vez mais conectado para criar toda essa geração de desejo, de demanda, que eu acho que isso vai ser benéfico para toda a cadeia produtiva da cannabis. Sem dúvida. E além disso, eu vejo que aqui a gente está num momento tão interessante, que eu acho que não é só Brasil, eu acho que é mundial, uma mudança de mentalidade do ser humano que tá sedento por coisas mais sustentáveis, sem teste em animais, sabe? Então a gente quer coisas mais naturais, a gente quer coisas que são mais corretas para a humanidade, para os animais e tudo mais. Isso aqui é o melhor momento para que a gente comece a lançar produtos que estão embasados em sustentabilidade. Então, tem uma parte da população que vai pagar mais caro porque ele é sustentável. Vou pagar mais caro, mesmo que ele não tenha anos de testes e anos de comprovação de funcionalidade, de como ele funciona efetivamente. Puxa, eu vou testar, porque ele é sustentável. Então, eu acho que tem essa mudança de mentalidade acontecendo e aqui é o melhor momento para que a gente comece a produzir aqui no Brasil. E puxando o gancho que você falou, quando a gente tem órgãos do governo que estão preocupados, estão querendo entender quais são os benefícios, a gente une o útil ao agradável, que é, de um lado, o governo identificando todos os entraves que eu tenho, ele já fez esse estudo. Então, eu, como iniciativa privada, eu não preciso quebrar minha cabeça porque esse estudo já está feito. Então, o meu caminho, a minha evolução ela é mais rápida, como negócio, criação de novos negócios e atingimento de demanda. Agora, o que eu vejo, puxando o gancho ainda para a sustentabilidade, que o que pode acontecer aqui no nosso país é um movimento de baixo para cima, que foi o que aconteceu com a comercialização de CBD. Existia um fato, existia uma criança doente que tinha melhoras no uso do CBD. Então, eu, como população, será que eu não posso começar a levar isso para cima? Eu preciso de produtos mais sustentáveis. Eu quero produtos de cosméticos mais naturais. Eu quero construir minha casa com a economia circular, com algo que foi reciclado. Então, esse movimento ele pode acontecer de baixo para cima. E aí entra o que vocês também falaram, educação. Que é o que a gente falou antes do podcast também. Puxa, tudo que eu posso fazer com essa plantinha, com os tipos diferentes de planta, todos os tipos de... Só dentro da medicina, da cannabis medicinal, quantos diferentes produtos a gente tem que a gente não conhece. Eu estou há 1 ano e pouco, como falei, você está há 2 e pouco, você está há 10. Mas espera, então se eu precisar fazer uma lista de todos os benefícios de cada um dos produtos, eu não sei. Então, acho que esse trabalho educacional que vocês fazem aqui, que é tão importante, é o que vai fazer a população falar, deixa eu tentar, deixa eu ver quais são os benefícios que ele pode me trazer. Não, e mostrar também o quanto ela pode ser importante para movimentar a economia. Por exemplo, Marcelo, sobre a questão do plantio, né? Que tem ainda muito essa discussão sobre o 0,3% de THC, de você ter uma planta que não seja muito estimulada, mas pensando também na possibilidade da cannabis ser plantada numa terra um pouco mais devastada, onde não teria a possibilidade de fazer uma outra cultura que exigiria mais do solo, você levar para populações que estão aí nos rincões do Brasil, Sim. populações ribeirinhas, populações que estão no sertão, podendo plantar a cannabis, ou seja, olha só como essa planta poderia ser utilizada para movimentar a economia de regiões pobres, de extrema pobreza, Sim. com essa facilidade que a planta tem de ser cultivada em solos mais degradados, né? Exatamente.
A gente está falando de economia para tirar a família da miséria, para tirar Exatamente. pessoas de uma situação de vulnerabilidade social, né? Total, e não faz muito sentido também, a gente está bastante tempo nisso, fala muito sobre sustentabilidade, não adianta a gente pensar a cannabis como monocultura também, vai ser um desperdício, né? Se virar mais uma monocultura de cannabis, ter que plantar isso como... Não faz sentido. Então eu vejo muito como circular mesmo, eu vejo muito como agricultura familiar. Né? É assim também. Portugal está indo muito para esse sentido, né, de agricultura familiar e pode ser desse jeito que você está falando, né? Então, por que a gente não pode começar a criar comunidades que podem também não só né, dividir o cultivo e fazer cada um fazer o seu cultivo, mas depois dividir maquinário, né, para a própria produção do hempcrete, por exemplo, que não é barato, né, não é investimento barato. Então, se cada um tiver que ter o seu, começa a complicar também. Então, por que não ter cooperativas já, né, onde você divide esses maquinários depois para extrair a fibra? Porque, na verdade, para você fazer o hempcrete, você tem que ter um cultivo, né? É muito difícil você utilizar resíduos, como você falou, né? Até daria né, em alguns casos. É por conta do comprimento do caule. Do comprimento, né? Porque na verdade você vai tirar primeiro a fibra e essa fibra precisa ter um comprimento que dá uma largura para o tecido, por exemplo, porque ele vai para o mercado de tecido. Quando você tira essa fibra, e não é fácil descolar essa fibra do hurd, né, que é esse miolo que faz o hempcrete depois que você pica ele, né? O processo de tirar, ele foi feito muitos anos à mão. Você tem pessoas que fazem isso à mão, mas aí é muito artesanal, vamos dizer assim. Se você quer criar uma indústria mesmo, você tem que ter uma tecnologia para tirar essa fibra. Essa fibra vai para um mercado e vai para diversos outros. E aí você, né, consegue separar isso. E aí você precisa de certos maquinários e tecnologias. Por que não ter isso em comunidade, por exemplo, e cada comunidade conseguir fazer os seus próprios blocos? Então, existem várias formas da gente pensar. Dá para fazer uma integração lavoura-pecuária, dá para você, né, uma agrofloresta. Entre safra. Uma entre-safra, que é muito interessante. Então, você não precisa começar já fazendo um cultivo específico. Dá para você ir tendo... Né, claro que a gente vai ter que adaptar, né? Por exemplo, eu falo, não adianta pegar uma semente da França e plantar na Bahia que não vai dar certo. A gente vai ter que ter as próprias sementes. Por isso a importância da Embrapa, de novo, eu falo do melhoramento genético. A gente vai ter que ter genéticas brasileiras mesmo. A gente vai ter que chegar aí, e uma genética não é criada de uma hora para outra. Você demora de 2 a 5 anos para conseguir. Obviamente que a gente vai, né, enfim, não vai ser o melhor, dá para começar, mas para chegar numa genética mesmo, como a gente tem da soja, por exemplo, hoje, foram anos e anos e anos de melhoramento genético para chegar nisso. E geralmente assim, a gente pensa, né, que a maconha, quando você fala em THC, o nosso clima é o melhor, porque é sol, você precisa de sol, a Colômbia. Então, quanto mais sol, mais THC. Então, por isso que a gente fala dessa dificuldade do 0,3 aqui no Brasil, porque a gente vai ter incidência de sol o ano todo, então vai ser difícil controlar. E não faz sentido, porque um monte de 0,3 acaba dando um monte de THC também. Então não faz muito sentido. Mas para você chegar nessas espécies de cânhamo, principalmente cânhamo industrial, eles são geralmente em climas mais frios, né? Ou no extremo norte ou no extremo sul. No Equador aqui a gente vai ter uma dificuldade, então a gente vai ter que chegar numa genética melhor. Isso vai levar tempo. Então tem muita coisa para a gente fazer para ir desenvolvendo. Por isso que eu falo muito da importação no primeiro momento, para a gente depois chegar a ter as genéticas aqui locais. E aí depois a gente vai nadar de braçada, porque a gente vai ter um mercado interno e vai exportar também, né? Esse material vai acabar exportando para o mundo inteiro também. Eu acho que, dito isso, eu acho que a mensagem que fica é que a cannabis ela é mais uma possibilidade de cultivo. No Brasil não é a solução para tudo, mas ela tem que ser entendida e aceita, né, Fernanda, como mais uma possibilidade, né? Eu acho que assim, a gente não pode, talvez, negar ou criar resistência, como você mencionou. A gente está se reencontrando com a planta 80 anos depois, né? Eu acho que, sabendo o tempo que se leva para desenvolver uma genética, eu acho que a grande mensagem que fica é de que não dá mais para tentar impedi-la aqui no Brasil, né? Acho que não tem mais esse espaço. Eu concordo. E eu acho que a gente tem uma vantagem. A gente pode aprender com os erros dos que vieram antes. Exato. O que você falou, no excesso de produção. O que deu certo, o que deu errado.
né? Então, eu acho que a gente está num ótimo momento, como você falou, eu acho que a gente não podia mais segurar. A gente não falou praticamente nada da maconha adulta, que a gente está falando hoje, não está mais chamando de recreativo, né? A cannabis para uso adulto é um mercado gigantesco. Ele ainda tem ainda tem muito problema, as pessoas não querem falar sobre ele, mas quando a gente viaja para o exterior, em países onde é regulado, Sim. você vê os shops com infinitas opções. Exato. Se a gente pudesse chutar e falar quem vai ter a coragem de começar a abrir os seus primeiros shops, é um mercado gigantesco, né? Que a gente falou, não dá mais para fechar os olhos para o uso pro uso medicinal ou recreativo dessa planta, que é uma planta incrível. Então, eu tô super animada para saber o que vai acontecer a partir de setembro, a partir de dezembro, como que esse nosso negócio vai evoluir, porque eu gostaria que cada vez mais pessoas tivessem acesso ao uso dela, seja recreativo, seja medicinal, seja para pet, seja para construção. Eu acho que é algo incrível e estou muito feliz por o Brasil ter tomado essa iniciativa agora, que eu acho que está no momento certo. E sobre expectativas, a gente está também na iminência aí, ou pelo menos na discussão, né, de acontecer, pelo menos essa é a expectativa do mercado, da atualização da RDC 660, né, uma revisão dela, né. Você que está atuando nesse mercado, né, de pacientes que trazem medicamentos e produtos, né, à base de cannabis de fora do Brasil, como que você vê o mercado hoje da 660? Quais são as suas impressões? O mercado... Eu vejo que hoje tem uma estrutura organizacional, empresarial, que funciona muito bem. Então, você tem lá fora o produtor com o exportador e você tem no Brasil a visão do distribuidor. Então, esse é um modelo operacional que funciona bem pra caramba, né? Então, a gente, como meio de pagamento, o que eu faço? Eu cobro em reais, tá? A Fernanda quer comprar o THCV. Ela paga em reais, ela escolhe ela faz a consulta médica, ela escolhe o produto que ela gostaria, receitado pelo médico, obviamente o fornecedor. Ela faz a compra através dessa empresa, paga em reais, não precisa se preocupar com a operação cambial, como que eu vou mandar o dinheiro para fora, etc. Ela se preocupa em pagar em reais e esperar o produto chegar na casa dela. Por trás, a gente, como empresa de pagamento e participante do mercado de câmbio, eu garanto que lá fora a empresa vai receber os seus recursos, ela vai poder pagar os seus fornecedores, seja localmente, seja de volta para o Brasil, com a maior eficiência possível na sua tesouraria. Então, com a mínima redução máxima que a gente pode de exposição de flutuação cambial, esse é um problema. Quando a gente está falando de players fora do Brasil com players dentro do Brasil, você tem que cuidar com a parte cambial, a agilidade que você confirma esses pagamentos, e além de outros módulos adicionais, que é a checagem da documentação. Então, você precisa garantir que você está cumprindo com a receita, o comprovante do despacho, você está cumprindo com etc. Todos os documentos que você tem que cumprir para fazer essa importação. Então, hoje, esse modelo ele funciona muito bem, sabe? A chegada do produto ela é muito rápida. Então, eu vejo que na mudança de regulamentação, esse é o modelo que ainda segue, que ainda fica até que a gente evolua nossa produção local. Mas a produção estrangeira, eu acho que ela continua ainda. Eu acho que ainda tem muito para evoluir, que é o que a gente falava antes. Os novos entrantes, os novos distribuidores, comerciantes de CBD e etc., cannabis medicinal brasileira, ainda não estão profissionais, a maioria, tá? Não generalizo mais uma vez. Mas grande parte deles ainda não conhece soluções de pagamento transfronteiriço, soluções de pagamento cross-border. Então, acaba que o seu desenvolvimento do seu negócio, ele acaba ficando travado ou correndo riscos ou não tendo o máximo de lucro que ele podia ter, porque ele não conhece quais são todos os benefícios e as variáveis de processamento de pagamento ou de expatriação de recursos e etc. que ele poderia ter. Hoje, quais são as principais dores do mercado, pensando no ponto de vista do paciente? Essa flutuação cambial pode ser? Faz hedge também, por exemplo, quando faz a compra, na hora do faturamento, o dólar ali ele é congelado, a moeda é congelada ou não? Hoje, o que eu posso te falar em termos de paciente, tá? Quando o paciente ele usa uma solução como a nossa, ele está pagando em reais. Então, ele não vai ter o risco da flutuação cambial. Quem tem o risco da flutuação cambial é o distribuidor, porque ele comprou em dólares, ele converteu a reais, ele está vendendo a reais para o consumidor final. O consumidor final hoje, ele tem necessidades de pagamentos que a gente desenvolveu lá dentro de casa, uma delas que a gente está desenvolvendo, na verdade. Fazer o pagamento com vários meios de pagamento.
Uma coisa que a gente está vendo muito no mercado é, poxa, o ticket médio é alto. A gente está falando de 600 para cima, normalmente, né? O ticket médio é de R$ 600. Tem pessoas que não vão ter capacidade financeira para comprar o tratamento inteiro. Então, ela precisa usar o cartão dela própria, o cartão da avó, pagar parte em boleto, pagar parte em Pix, ou seja, ela precisa misturar vários pagadores ali para conseguir pagar pelo seu tratamento. Então, isso é um cenário que a gente já está vendo dentro do mês de pagamento. Depois, um outro cenário que a gente vê é da empresa, quem é o meu cliente é a empresa, meu negócio é B2B. A empresa, quando ela precisa pagar terceiros, ela não quer fazer um pagamento único. Nesse pagamento único, ela já quer pagar a comissão, o fornecedor, o reembolso, ou seja, um pagamento ele sai em várias partes. Então, essa é uma outra solução específica. Depois, módulo que a gente chama de KYC, que é o módulo de garantia de checagem da documentação. Então, a gente também ajuda essas empresas a garantir que elas estão coletando a documentação correta. E, claro, a maior importância desse negócio é a parte do câmbio. Porque hoje, como que funcionava antes da gente entrar nesse mercado, né? Ela fazia o processamento de pagamento com meio de pagamento padrão, conectava muitas vezes no seu próprio banco, onde ela já tinha conta pessoa jurídica, emitia os boletos por lá, emitia os PIX por lá, e contratava uma corretora de câmbio para fazer a parte de câmbio. Ela tinha uma dor nesse meio do caminho, que é, puxa, a casa de câmbio ela precisa de uma série de documentações para que ela possa fechar esse câmbio. Então, bate nas liberações, bate nos menores de idade, bate no que a gente chama de split de pagamento. Por que tantas pessoas pagaram por uma transação? E aí, quando a gente tem uma solução que ela é integrada, essa empresa ela simplesmente se preocupa em processar o pagamento e receber a confirmação desses pagamentos. Todo o resto a gente faz. E aí, algo que eu vejo que ainda precisa desenvolver no setor, em termos de profissionalização, a gente está vendo que a competição vai aumentar cada vez mais entre eles. Então, eles vão precisar parar e olhar para o seu negócio, aonde que eu estou deixando dinheiro e aonde que eu estou deixando de ganhar. E aqui, dentro desse fluxo financeiro, ele tem N pontos que ele pode melhorar, o custo-benefício. Muitas vezes ele tem pessoas empregadas do lado dele, na parte de back-office, que ele não precisa. Ele pode terceirizar para um fornecedor de pagamentos e câmbio que seja completo. E sabe uma coisa que me deixa muito otimista? É que a gente vê que serviços e soluções estão se desenvolvendo dentro do mercado da cannabis. Tem já, então, empresas aí com soluções de pagamentos, empresas com soluções de logística. Perfeito. Então, a gente vê que o mercado também, quando a gente fala do mercado medicinal, ele depende de vários outros braços também para que esse produto chegue até o paciente, né? E me sensibiliza muito você trazer esse relato da dificuldade que as pessoas têm para conseguir ter acesso ao tratamento, de pegar um cartão ali, outro cartão ali. Porque, na verdade, a gente está falando de saúde, está falando de qualidade de vida. Assim como você teve a sua melhora na qualidade do sono através do THCV, quantas outras pessoas não precisam também ter acesso a essa terapia para conseguir ter um sono mais tranquilo. Então, a gente vê que também que o mercado ele está recheado de novas oportunidades também, né? O que vocês acham aí que é para a gente pensar aí que o mercado possa se ajudar cada vez mais? Quais são as outras dores? Hoje a gente tem, por exemplo, soluções de pagamentos, soluções de logística, enfim, quais são, no ponto de vista de cada um de vocês, quais são as outras soluções que poderiam e deveriam surgir para ajudar esse mercado a caminhar um pouco mais rápido? Olha, eu vejo que precisa, em primeiro lugar, ter uma mudança cultural. O maior desafio desse segmento da cannabis medicinal é a criação de redes de médicos que entendem do produto, que sabem prescrever de forma correta e que consigam chegar também até os seus pacientes, né? Então, eu vejo que quando a gente está falando de um setor super tradicional, que é o setor farmacêutico, eles têm uma rede de distribuição com os representantes deles gigantesca. Isso a gente vai precisar ter desse lado também, para que os médicos eles entendam, eles sejam treinados, eles possam prescrever esses produtos e assim os pacientes comecem cada vez a ter mais acesso ao tratamento alternativo. Para mim, esse é o maior desafio do segmento. Tendo essa rede bem estruturada e tendo essa mudança de mentalidade, tanto de médicos quanto de pacientes, é o que vai fazer o setor ter cada vez mais sucesso. Não, e é muito engraçado, já passo para você, Marcelo, porque você vê assim, o mercado da cannabis, ele é um mercado como qualquer outro mercado, que precisa de especialista na área jurídica, os advogados, já é um segmento hoje muito
de muita oportunidade, né? O advogado que se especializa no mercado da cannabis. Volto a repetir, empresas que a gente já citou aqui já, empresa de pesquisa, né? Depois, hoje a gente tem marcas que estão produzindo vestuário já, não necessariamente com a fibra do canho, mas com mensagens falando do mercado da cannabis, que eu acho que ajuda, de certa forma, nesse processo de educação. A gente tem hoje portais de notícias, né? O Sechá, aí mostra isso, podcast especializado nisso, feira de negócios, congresso médico, escola de prescrição, ou seja, a educação também é um outro segmento que está com grande potencial ainda de crescimento, porque como a gente mencionou aqui, eu acho que segundo o levantamento da Close Up de março, cerca aí de 50 mil médicos que já prescreveram pelo menos uma vez. A gente teve também uma taxa altíssima de recorrência desses médicos que prescreveram no ano passado e voltaram a prescrever, mas isso falando dos grandes centros. A gente é um país de 5 mil, aí pouco mais de 5 mil municípios, e grande parte desses médicos estão nas regiões centralizadas do país. Se a gente for afastando um pouquinho mais, indo para o interior, a gente vê que o percentual é baixíssimo, né? Sim. Desses médicos. Então, a gente está falando de 50 mil prescritores, mas de grandes centros. Uhum. E o Brasil é um país continental. Exato. Então, tem muito para crescer e muito ainda para ser fomentado. Na sua opinião, Marcelo, o que você acha ainda que está precisando de solução e serviço para esse segmento, que são novas oportunidades para quem quer entrar nesse segmento? Eu nem digo uma solução, mas sabe uma dor que eu vejo, que a gente está falando muito sobre falar de gerar demanda, né? E a gerar demanda é isso, a gente consegue chegar a 50 mil médicos, mas que a gente chama de churn. E o churn disso, os que deixam de prescrever. E sabe qual é o grande problema disso? A adesão ao tratamento. A gente precisa, não adianta prescrever uma vez, ou a gente teve várias pessoas que vão lá e não conseguem continuar seu tratamento. E aí isso é um grande desafio, uma grande dor que de alguma forma, pode ter um episódio inteiro sobre isso, mas como que a cannabis é muito individual, né? Nós três aqui, cada um vai ter né, são 3 gotas para você, num produto diferente, para mim são 4, para ela são 7. Então ele é muito individual, tem muita ligação com medicina integrativa, né? Então, pode chamar de integrativa, pode chamar de medicina do futuro. É uma medicina um pouco mais próxima do paciente. Isso foi uma experiência, tá? Nas nossas startups de clínica, inclusive, que a gente teve lá no SEC. Se você prescrever cannabis para um paciente, falar para ele retornar, depois de 30 dias você perdeu esse paciente já. Se você não começar a dar um atendimento para ele 2 horas depois que ele começou a tomar, acabou, você perdeu esse paciente. Isso é por experiência. Por quê? Porque ele vai ter sintomas, ele vai sentir uma náusea, ou uma tontura, ou não vai dar nada, ou ele vai sentir alguma coisa diferente. Aí ele precisa ter essa proximidade com o médico. Então, um grande desafio é como que os médicos conseguem, e aí talvez você não consiga trazer todos os médicos, é um perfil de médico que seja um pouco mais integrativo, que vai olhar o paciente como um todo, alimentação, né? Vai olhar o exercício físico, vai olhar dosagem, interação medicamentosa, vai dar atenção para ele, porque se você não der atenção, você vai perder esse paciente. Se você perder esse paciente e o médico for o primeiro paciente do médico, o médico vai deixar de prescrever, porque falou, pô, não deu certo para ele, eu não quero, muito difícil, é muito complicado. Então a gente precisa achar existe uma solução para isso, acho que as pessoas estão buscando, as empresas estão buscando, é uma dor de mercado, e quem conseguir resolver com excelência e conseguir resolver esse problema de adesão ao tratamento vai revolucionar o mercado, que respinga no business dela, por exemplo, né? Você falou uma coisa muito importante que eu deixei de falar, não é só crescer a rede de médicos, mas os médicos eles têm que conhecer muito bem o produto. Porque você falou, ele é individual. Então, hoje, quando você faz uma consulta, você acaba recebendo uma solução generalista. Exato. Junto com o THCV, eu comprei as gominhas, né? Era o meu primeira alternativa para dormir melhor. Não funciona para mim. Eu fico completamente fora de órbita. Por que uma amiga tomou e para ela foi super bem? Então, o médico ele precisa conhecer, ele precisa ter esse acompanhamento próximo. Eu acho que a gente vai ter que passar por essa etapa também. A gente vai ter esse primeiro momento que é muito fácil, eu entrar em qualquer aplicativo, conseguir um diagnóstico, conseguir um tratamento. Mas espera lá,
eu não vou mais voltar com aquele médico, eu preciso de alguém que cuide de mim, que me Exato. que entenda o que faz bem e o que faz mal para mim. Isso aí. Então, essa revolução, ela vai ter que acontecer também. Exatamente. E só para concluir, é fácil. Aí eu falo como se fosse receita do bolo. Não é fácil, porque o médico tem os seus problemas. O médico, ele não tem secretária, muitas vezes. Ele não tem como ficar dando WhatsApp para todo mundo. Então, assim, quem vai chegar com uma solução que ajude os médicos a poderem atender dessa forma que cria adesão? Isso é uma dor de mercado. Então, tá aí a inovação, tá aí as dores do mercado. Só para mais um ponto, assim, a gente pensa que os problemas são sempre em regulamentação, né? Mas como eu estou muito no meio de negócio, sabia que assim, 80% dos problemas são problemas de empreendedorismo normais, de qualquer outro segmento ou empresa. Alguém que não fez uma planilha Gestão, financeira fluxo direito, financeiro, gestão, fluxo de caixa, contratação, inovação. Então, são os problemas. Né? Então, os empresários desse setor precisam continuar investindo nisso, em treinamento, em qualificação, montando empresas sólidas mesmo, para poderem estarem preparados para solucionar as dores que vêm aí para o mercado. Do empreendedorismo. Que não era a vontade lá para resolver o problema da avó. Exato. E aí eu puxo o gancho para o meu negócio, que é a mesma coisa. Então, você tem um meio de pagamento onde você processa seu pagamento, e aí você tem 300 problemas para você expatriar esse recurso, aí você corre o risco da flutuação cambial. Você não paga o seu fornecedor em tempo, o seu fornecedor vai deixar de te fornecer porque você está atrasado na invoice. Então, você precisa estudar o seu negócio com olhos de empreendedor e de empreendedorismo nichado, né? A gente precisa cada um resolver bem e poucas coisas. Eu sempre falo, é melhor fazer pouco e fazer muito bem do que você fazer muito e fazer mal. Isso aí. E eu acho que nesse setor vai ser a mesma coisa. A solução que eu desenvolvi de pagamentos para cannabis medicinal com fluxo internacional, talvez não funcione para o que a gente estava falando da construção civil. Seja um fluxo de pagamento com soluções muito diferentes do que essa que funcionam para cannabis medicinal. Maravilha, pessoal. Adorei o bate-papo com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Foi muito legal. Aprendi bastante com vocês aqui, principalmente a aprimorar essa visão de mercado e entender que o mercado da cannabis, ele é como qualquer outro mercado, né? Cheio de oportunidades, desafios, de curva de aprendizagem. Acho que a gente falou muito aqui, né, sobre essa curva de aprendizagem, né? Foi um prazer falar com você, viu, Fernanda? E com você também, Marcela, mais uma vez aqui. Muito obrigado pela participação de vocês, viu? Obrigado, o prazer foi meu. Maravilha, então para você e também muito obrigado pela tua audiência. Até o papo foi tão empolgante aqui que eu até esqueci de falar no começo, mas olha só, a oportunidade é agora, e não deixe de curtir, de deixar seu comentário, de deixar seu comentário aqui pra gente, de compartilhar esse episódio. Ajude a levar essa informação para mais e mais pessoas. Faça com que o DeusaCast chegue a mais e mais pessoas, então nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. É só você clicar aí no compartilhar, joga no grupo de WhatsApp, posta no seu Instagram, faz um corte aí de algum trecho interessante que você gostou, posta no Instagram, marca a gente que a gente vai compartilhar. Então nos ajude a levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Muito obrigado pela tua audiência. Como eu sempre digo, até o próximo DeusaCast e fique ligado aí na agenda da Sechá. Tchau, tchau, pessoal. Até!